Cheguei! Chegamos, né? Eu também estou aqui. É verdade. Chegamos! Na verdade, eu cheguei até primeiro que você. Sei. E eu reconheço essa vozinha de longe e não tem nada que alegre mais o coração de uma vovozinha do que ouvir a voz dos seus netinhos. Ai, vamos, ela deve estar no quarto. Não! Uma hora dessa, ela costuma estar na sala. Ai, no quarto. Não na sala. No quarto. Onde está a vovó? Acha ela pra mim. Deve estar no quarto, calçando um sapato carmim. Onde está a vovó? Acha ela pra mim. Deve estar na sala, lendo o livro do Serafim. Onde está a vovó? Acha ela pra mim. Já sei onde ela está. Só pode estar no jardim. Então nós vamos achar ela primeiro. Isso é o que vamos ver, Ariela. Pronta ou não? Aí vou eu. Se é pique-esconde que eles querem, é pique-esconde que eles terão. Putz! Mas eu era a melhor escondedora da minha época, ninguém na rua me passava no pique-esconde. E você continua sendo muito boa, vó. A vovó é melhor em tudo que faz. Bolo de chocolate, brincadeiras de esconde-esconde. Brincadeiras de roda e principalmente histórias! Vó, conta uma história. Claro que eu vou contar, gente, mais tarde na hora de dormir. Vó, mas eu vovó, quero agora, história só uma por favor, história. bem Vó. rapidinho. Vó, conta uma história pra gente brincar. Uma história que faça ninar. Uma história pra gente sonhar. Vó, conta uma história. Se é a história que os meus netinhos querem, é a história que os meus netinhos terão. E vai ser a minha história preferida, a da Chapeuzinho Vermelho. Né, vó? Ah, não, Ariela. A vovó contou essa história pra você ontem, antes da gente dormir. Foi mesmo. Ah, mas ontem não é hoje. Hoje não é amanhã. Então, conta ela de novo hoje, por favor. A história que eu quero ouvir é a história que só a vovó sabe contar, que é a história do João e o pé de feijão. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Eu adoro essa história, porque ela tem uma menina assim, como eu, e uma vovozinha assim, como a minha vovó Carmela. Ah, mas a história que eu quero ouvir é a história do João e o pé de feijão. Essa história aí de Chapeuzinho Vermelho nem tem um gigante. E a história do João e o pé de feijão não tem um lobo. Você
sou a prova viva que a Ariela morre de medo do lobo mau. Se eu gosto ou se eu não gosto, quem sabe sou eu. E eu adoro. Eu já até tive medo, mas... Mas é pra isso mesmo que servem as histórias, minha querida. Pra que as crianças possam enfrentar os seus medos, suas perdas, suas dores num lugar seguro, onde cair não machuca. Vovó, mas na vida real, cair dói bastante, sabe? Outro dia, eu tava numa árvore, caí dela e arranhei o meu braço todo. Mas outro dia eu caí do muro e torci meu dedo. E eu que outro dia estava na quadra, caí e quebrei meu braço. E outro dia que eu estava na quadra, eu torci meu dedo, quebrei meu braço. Mas desse jeito eu não vou conseguir contar pra vocês a história do livro que eu trouxe da biblioteca. É a minha história, né, da Chapeuzinho Vermelho. Não, é a história do João e o pé de feijão. Na verdade, é uma mistura de um pouquinho de cada um. É uma salada de histórias. Que legal! Assim podemos misturar todas então. Não foi isso que eu quis dizer, não. Mas é mais ou menos isso. A história de hoje é a história da história, que conta a história de como as histórias se transformaram em histórias. Minha nossa, vovó, eu acho que eu me perdi. Eu também não entendi nadica de nada. Eu acho que eu mesma me perdi. Deixa eu começar de novo. O que eu quero dizer é que hoje eu vou contar a história de como os contos de fadas foram escritos. Contos de fadas? Então não tem a história do Chapeuzinho Vermelho. Nem a do João e pé de feijão, porque essas duas histórias não têm fadas. Mas poderiam ter fadas ou outros personagens ou coisas que não existem na vida real. É o mundo do maravilhoso. Nessas histórias pode existir tudo. Tudo pode acontecer. E a história que eu vou contar hoje é de como surgiram essas histórias. Mas vem novidade por aí. Novidade? Mas como pode ser novidade se a gente já ouviu essas histórias umas 1000 vezes? Isso não impede, Caju. A história pode se repetir e mesmo assim ter algo novo. Sim, você tem toda a razão. É que essas histórias, elas não fazem um reconto. Isso a gente vai fazer mais tarde. A novidade que eu estou tratando aqui é outra. O livro que eu peguei conta como essas histórias foram criadas. Eu sei. Um escritor, um homem, que sentou em seu escritório, pegou o computador e começou a escrever. Pode ser uma escritora, uma mulher, que sentou na sua cadeira de escritório, pegou o seu computador e começou a escrever. A Ariela tem razão, mesmo porque as mulheres costumavam contar essas histórias para outras mulheres ou para quem quisesse ouvir. E mais, naquela época não escrevia no computador, não. As histórias eram contadas de uma pessoa para outra e assim eles iam tecendo os pontos. Quem conta um conto, Aumenta um ponto. E assim, de ponto em ponto, esses contos foram recolhidos. como assim? Recolhidos. As histórias são recolhidas no jardim como flores de jasmim? Os contos eram como flores que cresciam pelas bocas em cores, nobre ou plebeu. Esse conto quem recolheu? Os contos eram como flores que cresciam pelas bocas em cores, nobre ou plebeu. Esse conto quem recolheu? Então se preparem, porque agora o nosso jardim vai se transformar num jardim de histórias. Era uma vez, há muito tempo atrás, num reino muito distante daqui, um homem que se chamava Charles Perrault. Ele era uma criança muito estudiosa e muito inteligente. Ele trabalhava no palácio e era amigo do rei.
O ano era 1628, o ano do seu nascimento. Ele era amigo do rei Luís XIV, o Rei Sol. Esse rei não ficava no sol? Claro que não, Ariela. Se bem que esse rei se considerava o centro do universo, muito brilhante, sabe? Mas esse reino é o reino da França. Ah, eu sei onde fica. É onde fica a Torre Eiffel. Exatamente. E Charles Perrault, ele escrevia desde muito novo, assim, adolescente, um pouquinho maior do que você. Histórias de crianças? Ah, ele trabalhava no palácio, né? Era um homem sério, tinha que escrever coisas pomposas. Mas depois que ele fez 70 anos e podia escrever o que ele quisesse, ele recolheu contos que ficaram conhecidos num livro que se chama Os Contos da Mamãe Ganso. E nesse livro tem as histórias da Chapeuzinho Vermelho, do Gato de Botas, da Bela Adormecida. Ele reescreveu os contos colocando pequenas moralidades no final, às vezes leves e até divertidas. Moralidades? Moralidades, por exemplo, ao ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho, o que você aprende além de perder o seu medo do lobo? Ah, vovó, eu aprendi que a gente nunca deve devorar a vovozinha, senão o caçador vem e ó, abre a nossa barriga. Claro que não. Eu aprendi que a gente deve obedecer os pais. Porque se a Chapeuzinha tivesse ouvido a mãe dela, ela não teria se metido nessa confusão. Isso mesmo, minha netinha. Charles Perrault acreditava que, além de divertir, os contos clássicos também preparavam crianças e adultos para as aventuras da vida. E é isso que conta esse livro? Esse livro mostra como esses autores reuniram as histórias. Eu tava pensando aqui que se for verdade que quem conta um conto aumenta um ponto, então vários pontos devem ter sido acrescentados nessa história, né, vovó? É verdade. Essa história já deve ter sido contada várias vezes até chegar aqui. Sim, várias vezes. Eu já contei pra vocês como era a versão de Charles Perrault, a primeira versão de Chapeuzinho Vermelho. Como? O lobo devora a vovó e também a Chapeuzinho. Ai, credo, não gostei dessa versão. Acho que meu medo de lobo aumentaria. Ah, na verdade eu gostei, porque é só uma história, né, vovó? O problema é quando isso é na vida real. Verdade, Caju, exatamente isso, meu querido. Você pode gostar de uma história que não agrada tanto a Ariela. A Ariela pode gostar muito de um conto que você não prefere. A versão de Charles Perrault é só uma versão da história. Mas nessa versão, quem salva Chapeuzinho Vermelho? Ninguém. O conto termina aí. Ah, vovó, parece que eles queriam mesmo que as crianças tivessem medo de desobedecer os adultos. Sim, é verdade, minha querida, mas aí apareceram outros escritores para deixar esse final um pouco diferente. E como foi isso, vovó? Tudo isso nesse mesmo conto? Nesse mesmo conto, mas dessa vez outros autores que recolheram. Os contos eram como flores que cresciam pelas bocas em cores, nobre ou plebeu. Esse conto quem recolheu? Os contos eram como flores que cresciam pelas bocas em cores, nobre ou plebeu. Esse conto quem recolheu? E agora é hora de virar um capítulo dessa história. Em meados de 1800, nasceram dois irmãos, que foram chamados de irmãos Grimm. Irmãos Grimm? Eles eram verdes, vovó? Ai, desculpa, é claro que não, Caju. Era o sobrenome deles, meu querido. E não é Grimm também, não. É assim, Grimm. Os irmãos Grimm, eles eram de uma família numerosa. Eles tinham 9 filhos naquela casa. Imagina a noite pra vovó contar a história, coitadinha. Eu consigo imaginar, vovó. Se eu e a Ariela já demoramos a decidir qual história vamos ouvir, Pra você ver, Caju,
E eu preciso te contar também o seguinte: os irmãos Grimm nasceram na Alemanha, Charles Perrault na França. E tem outras diferenças. Enquanto Charles Perrault recolheu uns 100 contos, os irmãos Grimm recolheram mais de 200. O nome dessas pessoas que contavam esses contos? Ninguém sabe. Isso se perdeu pra sempre, minha querida. Mas o que eu posso garantir é que entre essas histórias tem várias que vocês gostam. Tipo qual, vó? Rapunzel, Gato de Botas, Cinderela. Chapeuzinho Vermelho. Que na versão dos irmãos Grimm, a vovozinha é salva e também a sua netinha. E assim elas vivem felizes para sempre. Como em todos os contos de fadas, né, vovó? Nem todos, meu querido. Alguns contos com final não tão felizes foram também recolhidos. Os contos eram como flores que cresciam pelas bocas em cores. Nobre ou plebeu, esse conto quem recolheu? Os contos eram como flores que cresciam pelas bocas em cores. Nobre ou plebeu, esse conto quem recolheu? Hans Christian Andersen, vocês conhecem? Ele também gostava muito de contos clássicos, mas ao contrário dos seus antecessores, ele era um criador por excelência, ele inventava suas próprias histórias. E como ele gostava de criar? A partir das suas vivências, o que ele viveu na sua infância. E aqui fala da infância dele? Conta que ele tinha uma infância muito humilde, que o pai dele era Sapateiro. e a mãe era lavadeira. E a brincadeira favorita dele era Teatro de bonecos! E quem fazia as caixas para o teatro era o pai dele. Que legal! Ele usava as caixas de sapato para contar as histórias. Ele teve uma infância divertida e lúdica. Mas muito cedo, Andersen aprendeu que coisas ruins acontecem também para pessoas boas. Ainda criança, ele perdeu o pai e teve que sustentar a casa sozinho. Ele virou sapateiro, vovó? Ele era um artista por excelência. Ele era músico, ator e bailarino. Mas o que ele gostava mesmo era de contar histórias para crianças. Vocês conhecem algum conto dele? A Pequena Sereia. Eu vi aqui, ó. Eu adoro essa história. E ela é um pouco triste também, né? Porque a Pequena Sereia tem uma voz linda, mas no final ela acaba sem poder cantar e nem falar. Andersen introduziu essas tristezas, pequenas realidades humanas, para que as crianças pudessem conviver com perdas, com medos, com todo o sofrimento humano, mas também criou um mundo fabuloso. É por isso que ele é considerado o pai da literatura mundial infantil. Sim, e no dia do aniversário dele, ele é lembrado em todo o planeta. E graças a Charles Perrault, aos irmãos Grimm e a Hans Christian Andersen, esses contos maravilhosos vão ficar salvos eternamente. Felizes para sempre! Eu não vejo a hora de contar para as minhas amigas que Chapeuzinho Vermelho também é um conto de fadas. Mesmo sem fadas. Assim como a Bela Adormecida, a Branca de Neve, João e Maria. Mas só temos que tomar um cuidado porque eu acho que a gente deu uma misturada em todas essas histórias. Não tem problema, Caju. A gente pode misturar as histórias que vai ficar, uma beleza. Era uma vez uma princesa que se chamava Ariela e morava no alto de uma torre. E lá,
do alto da torre mais alta onde ela estava aprisionada todos os dias, às 5 da tarde exatamente, ela jogava suas tranças cor de mel. Um dia, quem subiu nessas tranças Foi o João. O João atrás do gigante e dos feijões mágicos. E quando o João chegou no mais alto da torre mais alta daquele castelo mais alto do mundo, chegando lá, ele não encontrou a galinha de ovos de ouro. Ele encontrou João e Maria na casa de doces. E quem salvou João e Maria? A galinha ruiva. A fada madrinha não estava gostando nada daquela galinha ruiva, então ela transformou numa coisa mais bonitinha, assim, na rainha mais linda de todo o reino e muito vaidosa. Espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho disse que sim, e a rainha ficou furiosa, porque ele disse que existia uma princesa maravilhosa que morava com uma fera em um outro castelo. A rainha ficou tão brava, mas tão brava, mas tão brava, mas tão brava, que a fada madrinha resolveu transformá-la numa carruagem de abóbora. E entraram nessa carruagem João e Maria e saíram a cavalgar. Eles fugiram e foram felizes para sempre! Nossa, eu acho que a gente fez uma bagunça. Ai, eu adorei essa história. Foi muito divertido. O que a gente fez, Caju, foi um reconto. Essas histórias são domínio público. Significa que elas pertencem a todo mundo. Elas foram contadas de geração a geração. Eu mesma, por exemplo, ouvi todas essas histórias da minha mãe, que ouviu da minha avó, que ouviu da minha bisavó, que ouviu da minha Já tataravó, que ouviu entendi, da... vó, já entendi. E agora nós estamos contando de novo. Sim, porque quem conta um ponto, Aumenta um ponto. quem conta um conto, Aumenta um ponto. eu não ouvi direito, quem conta um conto, Aumenta um ponto. Vó, Conta outra história. mas vocês me fazem de gato sapato mesmo. Se eu for olhar esses meus netinhos, eu fico o dia inteiro contando história. vó, Só é mais só uma uma história. Você viu Na que foi verdade, são rapidinho, duas, né, né? vó? Uma pra mim